de Cristo. Em quarto lugar, falamos que a santificação também consiste na mortificação do velho homem, ou seja, o corpo do pecado. E gostaríamos, meus amados irmãos, de falar um pouco sobre a experiência da santificação quanto ao tempo. A palavra de Deus nos fala não somente da natureza, da extensão da santificação, do seu significado, mas fala de maneira muito explícita e clara sobre como ela se dá com relação ao tempo. A experiência da santificação quanto ao tempo. A santificação é tanto um ato como um processo. Repita comigo, a santificação é tanto um ato como um processo. Como ato é aquilo que nós já conhecemos, já estudamos tanto em lições de escola dominical, que a santificação quanto ao ato é a santificação posicional. E como processo é aquele aspecto da santificação progressiva. Nisso ela difere da justificação, que é um ato que se dá de uma vez por todas e não por um processo. Nós falamos aqui no início do estudo que a santificação compreende 3 experiências que se dão de forma simultânea, mas que elas são separadas para que se torne assim mais pedagógica, que é a justificação, a santificação e a regeneração. A justificação e a regeneração, o novo nascimento, se dá de uma só vez. Ocorre simultaneamente a fé. Quando nós aceitamos a Cristo, somos declarados justos. Amém, meus irmãos? Justos pela justiça de Cristo, pela fé, como está escrito na epístola de Paulo aos Romanos. E a regeneração, que é o novo nascimento, se dá de uma vez também, se a conversão foi uma conversão verdadeira, não é isso? Se a pessoa creu de coração em nosso Senhor Jesus Cristo e nasceu de novo, é claro que se nasce uma vez, como na vida humana também. Amém, meus irmãos? Mas a santificação compreende justamente esses 2 tempos. Primeiro, ocorre de forma posicional e também progressiva. Nós falamos que é claro que estamos tratando aqui somente da santificação cristã, isto é, da santificação daqueles que aceitam a Jesus. Consideremos, portanto, os 3 elementos do tempo da santificação. O ato inicial da santificação, isto é, a santificação posicional, eu já expliquei que se dá simultaneamente a fé, como resposta da fé, no momento que o crente nasce de novo. Amém? Ele, antes de aceitar Cristo, era reconhecido e conhecido como o pecador, aquele homem separado de Deus. Mas através da fé, ele passa a nascer de novo e passa a ser declarado santo. Amém, meus irmãos? Passa a ser santo. É o que diz as Escrituras. As Escrituras ensinam que no momento em que o homem crê em Cristo, é santificado. Isto é evidenciado pelo fato dos crentes serem, à luz da palavra, chamados de santo no Novo Testamento, independente de suas conquistas espirituais. Abramos a Bíblia, que é o que nos prova esse aspecto da santificação, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1 e o versículo 2. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1 e o versículo 2.
Observe que o apóstolo escreve à igreja em Corinto e diz assim, 1 e 2 diz, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados o quê? Chamados santos, como todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, incluindo a nós aqui. Quem diz amém, irmãos? Somos chamados santos por causa do sacrifício que Cristo fez em nós e nós o aceitamos pela fé. Em Efésios capítulo 1 e o versículo 1, nós vamos andar um pouquinho na Bíblia, prepare aí a sua Bíblia e vamos caminhar no Novo Testamento. Nós encontramos que o apóstolo São Paulo diz em Efésios 1 e 1, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Ele está escrevendo a quem? Ele diz logo em seguida, a quem? Aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. O mesmo, meus irmãos, nós lemos em Colossenses 1 e 2, onde lemos assim, aos santos e irmãos fiéis em Cristo que estão em Colosso. Amém? Quem diz amém? Amém. Aos santos e irmãos fiéis em Cristo que estão em Colossos. Em Hebreus 10 e 10 nós lemos assim, na qual vontade temos sido santificados. Temos sido o quê? Santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. Amém? Então, pelo sacrifício de Cristo, o escritor aos Hebreus está dizendo que nós hemos sido santificados. Se hemos sido santificados pelo sacrifício de Jesus, somos declarados santos. Amém? Em Judas 1 e 3, versículo 1 e versículo 3, não precisa ler, eu vou citar aqui. Tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Quem diz amém, irmãos? Então observe que em todos esses textos que eu li, em 1 Coríntios 1 e 2, Efésios 1 e 1, Colossenses 1 e 2, Hebreus 10 e 10, Judas, versículo 1 e versículo 3, porque não é dividido em capítulos, Judas, não é? É dividida em versículos. Nós vemos de que a palavra de Deus declara que a igreja, ela é santa. Amém, meus irmãos? A santificação foi operada a partir do momento que nós cremos no sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas falando na primeira e segunda carta aos Coríntios, o apóstolo São Paulo fala de modo bem claro, bem explícito, que os coríntios tinham sido santificados. Eles são declarados santos. Mas ao mesmo tempo o apóstolo afirma de que eles viviam segundo a carne. Observe o que diz em 1 Coríntios capítulo 6 e o versículo 1. 1 Coríntios capítulo 6 e o versículo 1. Diz assim, ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro, e há juízo perante os injustos, e não perante os santos, não é? Agora observe que o capítulo 3 de 1 Coríntios e o versículo 3, o apóstolo diz a esses a quem ele chama santos, ele diz assim, capítulo 3 e versículo 3, porque ainda sois o quê? Carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas, dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo o homem? Apesar da igreja, dos crentes na cidade de Corintos, ser chamados por ele de santos, observe que alguns viviam, diz o apóstolo, segundo a natureza velha, o velho Adão.
não é isso? E na segunda epístola aos Coríntios, ele insta com eles para se aperfeiçoarem a sua santificação, procurar viver em santidade. Veja em 2 aos Coríntios, capítulo 7 e o versículo 1, onde o apóstolo insiste com os crentes da igreja que estavam em Corintos a que procurassem aperfeiçoar a sua santificação. Capítulo 7 e versículo 1 de 2 aos Coríntios, ele diz assim: ora, amados, pois que temos tais promessas, diz ele, purifiquemo-nos de toda o quê? Imundícia da carne, ou seja, da velha natureza, e do espírito, aperfeiçoando o quê? A santificação no temor de Deus. Observe que o apóstolo dá a entender de que, apesar de sermos declarados santos, precisamos dia a dia nos purificar de toda a imundícia da velha natureza e do espírito, não é isso? Tanto da carne como do espírito. Ele diz, aperfeiçoando desta forma a santificação no temor de Deus. Quem diz amém, irmãos? Então, nesse aspecto progressivo, a santificação precisa ser aperfeiçoada na nossa vida. A santificação quanto à posição diante de Deus, nós fomos declarados santos, mas precisamos cada dia, diz o apóstolo aqui, purificarmos-nos de toda a imundícia da carne e procurar aperfeiçoar a santificação no temor de Deus. Observe o que diz o apóstolo aos Efésios, capítulo 4 e versículo 12, me parece que é esse texto, 4 e 12, observe que ele diz, querendo o quê? O aperfeiçoamento de quem? Dos santos, amém? Que é o objetivo dos dons ministeriais que Deus tem dado à igreja. Ele exorta, não é isso? Ele exorta aquela igreja, aqueles que foram colocados naquela posição, esclarecendo de que eles foram dados para aperfeiçoar aos santos. No mesmo livro, em um capítulo adiante, um capítulo logo na frente, capítulo 5, quero dizer, versículo 3, nós lemos assim, mas a prostituição e toda a impureza ou avareza, nem ainda se nomeia o quê? Entre vós, como convém a santos. Apesar de ser santos, é preciso que se tenha cuidado e sequer se nomeie essas palavras, esses pecados, como a prostituição, dizia entre vós, porque isso não é comum entre os santos. Na segunda epístola aos Tessalonicenses, afirma que seus leitores já estão santificados. O apóstolo Paulo afirma que os seus leitores já estão santificados, quando ainda assim, na primeira epístola, ele ora pela santificação deles. Veja que no capítulo 2, versículo 13, de 2 aos Tessalonicenses, o apóstolo diz assim, 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2 e versículo 13. Eu estou aqui fazendo a distinção entre a santificação no aspecto posicional e no aspecto progressivo, não é? Capítulo 2, versículo 13 de 2 aos Tessalonicenses diz, mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados no Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio, para o quê? Para a salvação em quê? Em santificação de quê? Do Espírito e fé da verdade, não é? Mas, quando você chega na primeira epístola, capítulo 5, versículo 23, você vai encontrar o apóstolo dizendo que ele ora para que o Deus de paz nos santifique, ou seja, ele orando 5 e 23 de 1 aos Tessalonicenses. Observe que ele ora
para que o Deus de paz santifique aquela igreja que ele tinha dito que tinha sido elegida para, pela salvação, ser santos. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5 e versículo 23, ele diz assim: o mesmo Deus de paz, o que é que ele diz? E o mesmo Deus vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também fará. Então observe, irmãos, que a Bíblia apresenta nesses textos que li tanto a santificação posicional do crente diante de Deus, como apresenta também a santificação como um processo contínuo que precisamos exercitar para viver na presença de Deus. E eu quero acreditar de que o que o apóstolo estava escrevendo aos hebreus, dizendo que sem a santificação ninguém verá o Senhor, é esse aspecto da santificação que se dá como um processo no dia a dia. Quem diz amém, meus irmãos? No dia a dia. Precisamos viver em santidade. Nós vemos aqui que, como é santo, aquele que vos chamou, sede vós também santos, como? Em toda a vossa maneira de viver. Não é isso? Este é o aspecto da santificação que o escritor aos Hebreus diz ali. Sem a santificação, ninguém verá ao Senhor. Quem diz amém, meus irmãos? A base da nossa santificação, é claro que foi o sacrifício de Cristo. Se ele não tivesse derramado o seu sangue na cruz do Calvário, nós não estaríamos aqui dizendo que somos santos pelo sacrifício de Cristo. Amém? Porque está escrito em Hebreus 13:12, por isso foi que também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Se Jesus não houvesse morrido na cruz do Calvário, era inútil o nosso sacrifício, porque a santificação não se obtém pelas boas obras, mas pelo sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, o sacrifício que ele realizou na cruz do Calvário. O sacrifício da lei era de certa forma insuficientes para obter a santificação do homem. Os animais eram oferecidos, mas nós vemos de que todas as vezes que o homem voltava a pecar, outro animal tinha que ser oferecido, outra vez ele tinha que ir ao sacerdote, confessar sua culpa e ali oferecer um animal em sacrifício, porque aquele primeiro já não cobria as ofensas que ele havia cometido após aquele sacrifício. Em Hebreus, capítulo 10 e versículo 11, observe o que diz a palavra de Deus. Hebreus, capítulo 10 e o versículo 11, nós lemos assim: e assim todo sacerdote aparece cada dia, ministrando e oferecendo o quê? Muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar pecados, não é? O sacrifício do Antigo Testamento não tinha o poder de tirar o pecado, diz aqui o apóstolo escrevendo. Eles eram insuficientes, não é? Era imperfeito, era um animal, de certa forma, irracional, que era oferecido sem saber o que estava fazendo. Não é verdade, irmãos? Porque eles não sabiam o que estavam fazendo, eram trazidos depois de feito um exame e colocavam a mão sobre o seu pescoço e ali ele era imolado. Não é isso? Havia uma transferência de culpa para aquele animal que estava sendo oferecido em lugar do pecador.
mas ele não sabia o que estava fazendo. E ele sabia que podia cobrir, mas não anular. Não é isso? O sacerdote sabia que podia cobrir, como o sangue que era aspergido sobre a tampa da arca, sobre o propiciatório, que era a tampa da arca. E Deus olhava a lei, o maná e as tábuas através do sangue aspergido ou passado ali com o isopo sobre a tampa do propiciatório. Deus olhava o pecado de Israel através daquele cordeiro que era oferecido no dia da expiação. Da mesma forma, o sacrifício pessoal, individual que cada hebreu oferecia, não tinha o poder de anular o pecado, mas de cobrir. Diz aqui a ira de Deus, Hebreus 10, 11, versículo 14. Observe o versículo 14, diz assim: porque com uma só oblação, Jesus aperfeiçoou o quê? Para sempre os que são santos. Esta é a importância do sacrifício de Cristo. Enquanto o sacrifício dos animais no Antigo Testamento não tinha o poder, diz aqui o versículo 11, não é? O versículo 11, assim, todo sacerdote aparece cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar os pecados. Mas se lê o versículo 10, diz assim: na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita quantas vezes? Uma vez. O sacrifício de Cristo foi só uma vez, mas foi suficiente para cobrir todos os pecados da humanidade, não é isso? E purificar o homem das suas culpas. O versículo 14 confirma isso, dizendo: porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Quem diz amém, irmãos? Nós fomos santificados pelo sacrifício maior, que é o sacrifício de Cristo. Diante desta evidência, presenciada em todo o Velho Testamento, foi que o próprio Cristo veio para fazer a vontade de Deus, conforme está escrito neste livro. Meus amados irmãos, Cristo ofereceu, como eu disse, uma única vez e assentou-se para sempre, esperando o fim de toda a história. Amém? Ele está esperando para receber a igreja que ele redimiu através do seu sangue, através do seu sacrifício, o sacrifício que ele fez na cruz do Calvário. O segundo item que quero falar é sobre o processo da santificação, chamada por alguns teólogos como a santificação progressiva. Sendo um processo, a santificação continua por toda a vida. O crente é admoestado, com base no que ele fez na conversão, a tornar uma experiência contínua aquela experiência. Por ter se despojado e revestido, deve agora também despojar-se e revestir-se. Paulo manda mortificar a natureza terrena. Depois que aceitamos a Cristo, temos toda a nossa vida para nos consagrar, não é isso? Mortificar o pecado, mortificar a natureza terrena que está em nós. Colossenses capítulo 3, versículo 8, observe o que diz o apóstolo em Colossenses, capítulo 3, versículo 8. Abra sua Bíblia e diz assim: mas agora despojai-vos também de tudo. Despojar-se de quê? Da ira. Segundo, da cólera. Terceiro, da malícia. Quarto, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. O versículo 9 diz o quê? Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes de quê? Do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. O versículo 12 diz: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados,
de entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Amém, meus irmãos? O processo contínuo da santificação faz com que nos despojemos dos pecados. Amém, meus irmãos? Das práticas da velha natureza e revistamo-nos, amém, meus irmãos, como eleitos de Deus e santos e amados das virtudes que havia em Cristo Jesus. Deve haver no crente uma contínua e definitiva entrega de vida a Deus, para que a santidade prática se torne possível. Não apresentar os membros, já o crente salvo, santificado, já não pode apresentar os membros do seu corpo ao pecado, mas viver uma vida de santidade. Quem diz amém, irmãos? Veja o que diz Romanos capítulo 6, Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 6 e o versículo 12. Observe o que diz a palavra de Deus. Capítulo 6, versículo 12 de Romanos. Diz assim: não reine, portanto, o quê? O pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas ou em seus desejos desordenados. Não é isso? O pecado não pode reinar no nosso corpo, para lhe obedecer em suas concupiscências, nos seus desejos. Versículo 13 diz: nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como o quê? Como instrumento de justiça. Amém, meus irmãos? Então, a vida do crente, pelo processo da santificação, não é isso? Vai sendo transformada. Amém? Ele já não pode permitir que os membros do seu corpo, todos sabem quais são os membros do nosso corpo, sim ou não, irmãos? Sejam usados para o pecado, para a iniquidade. Ele diz aqui, para que os vossos membros sejam apresentados ao pecado. Não apresenteis, não é? Não permitais que o pecado domine os nossos membros como instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus, consagrai a Deus, oferecei a Deus como vivo dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de santidade, como instrumento de justiça. Quem diz amém, irmãos? Então, os membros do corpo do crente só pode ser utilizado para aquilo que glorifica a Deus. Amém, meus irmãos? As minhas mãos, os meus olhos, os meus lábios. Amém, irmãos? Mas o apóstolo está dizendo aqui que nós devemos, tanto o homem como a mulher, devemos apresentar os membros do nosso corpo como instrumentos de justiça. Amém, meus irmãos? Consagrados a Deus, diz: apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus. Há quem diga que Deus só quer o coração, mas Deus quer que o meu corpo e o seu corpo glorifique a Ele. Amém, irmãos? Ele quer que o meu corpo, o seu corpo, minha irmã, eu estou dizendo o meu como homem, porque às vezes a gente só fala das mulheres, não é? Mas os homens muitas vezes também envergonham, mostram parte do seu corpo que são sensuais para atrair a atenção das mulheres também. Mas tanto os homens como as mulheres devem cobrir o seu corpo. Amém, meus irmãos? O seu corpo devem cobrir, porque o seu corpo, os instrumentos do seu corpo são usados não para atrair atenção para o pecado, não para engodar as almas do sexo oposto, não para atrair para o sexo, a sexualidade, mas glorificar o nome do Senhor. Amém, meus irmãos? Mostrando o seu corpo, você não vai atrair
quem vive em santidade, vai atrair sempre quem vive em carnalidade e em concupiscência. Mas quando se vive em santidade, irmãos, aí atrai quem é santo, amém? Glorificado seja o nome do Senhor. Eu estive há um tempo atrás na Argentina. E eu falei em algumas igrejas. Os irmãos sabem que sou conhecido ali há mais de 30 anos, 35 anos. E eu vejo muitos casamentos feitos pela internet. Jovens, tanto do sexo masculino ou feminino, argentinos, casando com jovens brasileiras. E depois dá um problema. E com pouco tempo estão separados, divorciados. E eu estava dizendo aquelas moças e aqueles rapazes: quem vive na internet procurando namorada e namorada não é o melhor da igreja. O melhor da igreja vai orar, jejuar, para Deus dirigir no seu casamento. Amém, meus irmãos? Eu disse, olha, minhas jovens argentinas, meus jovens argentinos, o que vocês estão vendo na internet é o resto, é segunda qualidade. Vocês precisam orar a Deus, para Deus dirigir, para pegar, aqueles que estão jejuando, estão orando, não estão buscando amantes, não estão buscando mulheres na internet, estão buscando nos pés de Jesus, o jovem que se preza vai buscar uma esposa nos pés de Jesus. Foi assim que eu fiz, fui orar para que Deus me dirigisse e eu pudesse fazer um bom casamento. Porque o casamento do crente é muito diferente, irmãos. O casamento do crente tem que ser feito dentro da vontade de Deus. E se você não quer ter problema, procure um rapaz santo e uma moça santa. Amém, meus irmãos? Que Deus nos ajude, irmãos. Amém? Glorificado seja o nome de Jesus. Então o apóstolo aconselha que despojemo-nos dos pecados, não é isso? E revistamo-nos das virtudes que havia em Cristo. Ainda em Romanos 6, 12 e 13, lê o versículo 14, diz assim: porque o pecado não terá o quê? Domínio sobre vós. Pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Amém? Não permitir que o pecado tenha domínio sobre nós, mas consagrar nossa vida a Deus, oferecendo como sacrifício vivo e agradável a Deus. Como está escrito em Romanos 12, 1. Veja o que diz aí o apóstolo. Romanos capítulo 12 e versículo 1. Ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o que, irmãos? O vosso corpo em sacrifício o quê? Vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, não é? No original se lê espiritual. A versão atualizada, ela traduz como espiritual, que é o culto espiritual, que não é esse culto aqui na igreja que a gente canta hinos à harpa e lê a palavra, não. É consagrar a sua vida a Deus. É um culto pessoal, em que você se oferece como instrumento, como objeto consagrado em sacrifício a Deus. É fazendo o que nós lemos há pouco, não permitindo que os membros do nosso corpo sejam usados para a iniquidade, para o pecado, para a injustiça. Mas quando nós consagramos a nossa vida e dedicamos os membros do nosso corpo para Deus, nós estamos oferecendo como instrumento, amém, meus irmãos, como sacrifício para Deus. Então, santifiquemo-nos, amém, meus irmãos, para que Deus se agrade. Diz aqui que este sacrifício, que é o nosso corpo, não mais os animais mortos, mas em sacrifício vivo, ele diz santo, e que seja o quê? Agradável a Deus. Deus não se agrada com qualquer tipo de sacrifício.
E quando se trata da nossa vida, quando se trata do nosso corpo, não é verdade? Deus quer que ofereçamos aquilo que é de melhor. Amém? Deus repreendia a Israel constantemente porque queria oferecer animal cego. Não é isso? Malaquias, não está escrito, irmãos? Não é? Animal cego. Veja aí, Malaquias me parece o capítulo 1. Capítulo 1, versículo 6 em diante, diz assim: o filho honrará o pai e o servo a seu senhor. E se eu sou pai, onde está o quê? A minha honra. E se eu sou senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome e dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Aí o versículo 7 diz: ofereceis sobre o meu altar o quê? Pão imundo. O pão da mesa da proposição, pão mofado. E dizeis: em que te havemos profanado? Nisto que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível. Porque quando trazeis animal cego para o sacrificardes, o que é que eles diziam? Não faz mal. Você já ouviu isso, né, na igreja? Alguém vai orientar o outro, diz: mas isso não faz mal. Mas isso não faz mal. E o que é que faz mal para você? Faz mal para você só o que você gosta, o que lhe agrada. Mas aqui está dizendo: não faz mal. E quando ofereceis o coxo ou o enfermo, dizeis o quê? Não faz mal. Ora, apresenta-o ao teu príncipe. Terá ele agrado em ti? Ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Quando oferecemos a Deus a vida cheia de problemas, de comprometimento com o pecado, é isso que nós estamos fazendo. Estamos oferecendo aquilo que é imprestável para Deus. Mas o apóstolo, ele pede que apresente o seu corpo em sacrifício vivo. Amém, meus irmãos? Depois, santo. E em terceiro lugar, agradável a Deus, que é o nosso culto. Isto se constitui o nosso culto espiritual. E ele diz logo em seguida, no versículo 2, e não vos conformeis com quê? Com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Então o crente vai consagrando. O Espírito Santo vai tirando aquelas coisas que ele trouxe do pecado e vai colocando nele as virtudes de Cristo, o fruto do Espírito, quando ele se deixa dominar, dirigir pelo Espírito Santo. Colossenses capítulo 3 e o versículo 10, leia aí na sua Bíblia. Colossenses capítulo 3 e diz assim: e vos vestistes de quê? Do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que quem foi que criou? Deus. Onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo livre, mas Cristo é tudo em todos. O 14 diz: e sobre tudo isto, revesti-vos de caridade, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações, e sede agradecidos. Então, este é o processo contínuo da santificação na nossa vida. Quando vivemos a palavra, leia 1 de Pedro, primeira epístola de Pedro, já estou concluindo. 1 de Pedro capítulo 1 e versículo 22, onde o apóstolo diz assim: purificando a vossa alma. Como é que eu purifico? Na obediência à verdade, para a caridade fraternal não fingida,
amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. Mas a primeira parte do texto diz, purificando a vossa alma na obediência que? A verdade. O que é a verdade? A palavra de Deus. Jesus disse que os discípulos estavam limpos. Disse, vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Amém, irmãos? O louvor é bom, oração é uma obrigação, mas quem limpa é a palavra. Mas ela não limpa por si só, porque você pode passar e ver uma bacia cheia d'água e ficar sujo. O que é que você tem que fazer para ficar limpo? É aplicar em você, é banhar-se, amém? E quando nós praticamos a palavra, procuramos viver vida de obediência à palavra, nós estamos justamente nos purificando. Amém, meus irmãos? Estamos nos purificando. Por isso o apóstolo diz aqui que purificando a vossa alma na obediência à verdade. É a obediência à palavra, amém, meus irmãos, que vai nos purificando. É assim que o crente crescerá na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. 2 de Pedro 3:18. Crescer e aumentar no amor. Prosseguir para conquistar aquilo para o que também ele foi conquistado por Cristo. Purificar-se de toda impureza, tanto da carne como do espírito, como nós lemos, aperfeiçoando a santidade na nossa vida e no temor de Deus, e ser transformado em imagem de Cristo. É isso que o Espírito Santo opera em nós. Quem diz amém, irmãos? E alguém perguntará, mas quando é que vai terminar isso? Se durante toda a vida que nós vivemos aqui neste mundo, nós vamos viver, teremos que nos santificar, ser santo, porque eu sou santo. Viver em santidade, é isso que o texto está dizendo. Viva todo dia em santidade, em toda a sua maneira de viver. E quando é que nós vamos estar livres disso? Só quando vier aquele que é perfeito. Amém, meus irmãos? É por isso que Paulo disse, apesar de ser um homem santo, ele disse assim, quem me libertará deste corpo, do pecado? Ele queria fazer o que era certo e percebia que a sua carne atraía-o para o que era errado. Mas ele glorificou a Cristo, porque nele está a nossa vitória. Graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Chegará o dia em que nós alcançaremos a perfeição plena. Quem diz amém, irmãos? A perfeição plena, quando nós atingirmos aquela evidência do retorno de Cristo. Veja 1 Coríntios capítulo 13. 1 Coríntios 13:10. Por isso temos que todo dia vigiar, estar olhando a nossa vida, lendo a palavra de Deus, orando, pedindo a misericórdia de Deus para vivermos em santidade, viver uma vida piedosa, uma vida que lhe agrade, como diz a palavra de Deus. Capítulo 13 e versículo 10 diz, mas quando o que, meus irmãos? Quando vier o que é? Quem é esse perfeito? Jesus, não é? Então, o que é em parte será o quê? Aniquilado. Amém, meus irmãos? Será aniquilado. Nossa salvação, não é isso? Da presença do pecado terá um lugar final quando viermos até a presença do Senhor. Quando Ele voltar. O apóstolo disse, quando Ele vier, seremos semelhantes a quem? Seremos semelhantes a quem? A Ele. Por isso, irmão, vamos crescendo em santidade até alcançarmos a irrepreensibilidade em santidade diante de Deus. Eu cito este como último versículo esta noite, para não cansar os irmãos. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses,
capítulo 3, versículo 12, meus irmãos. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 3, e versículo 12 e 13, onde você pode ler assim, 1 aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 12 e 13, diz: e o Senhor vos aumente e faça o quê? Crescer em caridade uns para com os e para com todos, como também nós para convosco, para confortar o vosso coração, para que sejais o quê? Irrepreensíveis em quê? Em santidade, quando? Diante de nosso Deus e Pai, quando? Na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. Amém? Vivamos em santidade, diz o apóstolo, para que naquele dia, diante de nosso Senhor Jesus Cristo, alcancemos o grau de irrepreensibilidade em santidade. Amém, irmãos? Irrepreensível, alguém já definiu como sendo aquele que não se vê nada, não é isso que justifique uma repreensão. Aquele que não precisa ser repreendido, não é? E o Espírito Santo quer que cresçamos em santidade, vá progredindo até alcançar este nível, a ponto de quando a vinda de Cristo se revelar, estejamos ali de forma irrepreensível. Amém, meus irmãos? E que Ele não venha repreender a nenhum de nós, mas nos elogiar, como diz Paulo no capítulo 4 aos Coríntios. Que Deus abençoe em nome de Jesus e que vivamos segundo a palavra de Deus. Tudo está em ti. Por ti vou caminhar. Tu és a direção. O som a me guiar. Tudo pode passar. Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti.
caminhar. Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Deus, Jesus. Eis-me aqui. Amém. Eu agradeço a oportunidade. RBC, 22 anos, comunicando Jesus, comunicando a verdade.